Olá, queridas crianças. E aí, como estão? Estão se cuidando? Continuam se cuidando? Continuam estudando? Espero que sim. Que eu estou aqui firme, né? Eu e as outras professoras aqui firme, realizando as atividades, realizando esses momentos de correção com vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos realizar as correções da sequência 21 do EMAP. Então, lá na primeira atividade, na 21.1, a professora de Daniel disse à turma que na próxima aula eles irão aprender sobre a reta numérica. Daniel ficou curioso para saber o que era a reta numérica. Ele achou um jogo na internet com esse nome, em que era preciso descobrir que número deveria ser colocado em diferentes pontos da reta. Veja alguns exemplos. Então, aqui ao lado, vocês têm vocês têm aqui 4 exemplos, né? Então, aqui, 4 exemplos, tá? De reta numérica, tá bom? Que foi o Daniel que pesquisou e achou, tá? Então, aqui, ó, na primeira rodada, Daniel preencheu a primeira posição com o número 110. Você acha que ele acertou? Então, aqui, ele colocou 110 aqui. Então, a primeira rodada, 110. E aí, acertou sim ou não? O que vocês acham? Sim, porque se trata de uma sequência de 10 em 10, tá bom? Então, aqui, ó, 100, 110, 120, 130, tá? E assim na sequência. Como ele deve ter completado as posições seguintes? E aí? Aqui, depois do 130, depois do 150 e logo em seguida. Como foi? 140. Daí nós temos aqui os 150 já preenchido, 160 e 170. Complete os números que estão faltando nas outras representações das retas numéricas. Então, nós vamos preencher essa e essas três. Vamos lá. Então, aqui, nessa primeira, eu tenho 7, 7,1, 7,2, tenho 7,3, 7,4, depois o 7,7. Aqui, 1960, está andando de 5 em 5. 1970, depois aqui. 1985, depois aqui, né? 1995 e 2000. Na última, são de frações, tá bom? Então, 1/8, 2/8, 3/8, depois 5/8, 7/8, tá? Então, era para fazer assim. Na atividade 22.2, Daniel achou que estava craque na localização de números em retas numéricas, mas quando a aula começou, teve uma surpresa. A professora perguntou quais números estão localizados no ponto A, B e C da reta numérica que ela desenhou na lousa. Observe. Então, ele percebeu que começou a complicar um pouquinho mais, tá bom? Então, aqui ela fez essa reta numérica e deixou os pontos A, B e C sem completar, tá vendo? Eles estão vazios, estão sem número. Na letra A, Daniel ficou em dúvida. Ele observou que o ponto A fica bem no meio do intervalo entre o 0 e o 1. A que número você acha que corresponde o ponto A? Esse ponto aqui. Que número será que a gente precisa colocar aqui? O 0,5, que ele é a metade, não é? Do 1. Então, entre o 0 e o 1, eu tenho meio, que é 0,5, tá? Na letra B, Daniel explicou que o ponto B fica bem no meio do intervalo entre o 1, né? E o 2, ele está aqui, ó, bem aqui no meio. A qual número você acha que se pode relacionar o ponto B? 1,5, tá? 1,5, porque ele é a metade, tá? Ele tá, quer dizer, a metade não, ele está no meio, entre o 1 e o 2. Na letra C, finalmente ele observou que o ponto C fica bem no meio do intervalo entre o 3 e o 4, mesma coisa. Intervalo, aqui o ponto C.
tá? A qual número você acha que se pode relacionar o ponto C? 3,5, 3,5. Localize na reta numérica os pontos correspondentes a 0,4, tá? Que é 4 décimos, 1,2, 2,6 e 3,7. Lembrando que nós estamos falando aqui de décimos, tá bom? Por que nós estamos falando? Porque cada intervalo aqui, ó, do 0 a 1, eu tenho 10 pontos que faz acontecer esse intervalo, que são os décimos, tá bom? Então, aqui, no 0,4, onde ele fica? Bem aqui. Porque, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, tá bom? E o 0 por quê? Porque ele não é ainda um número inteiro. Depois que ele passar do 1, ele passará a ser um número inteiro, tá bom? Depois, 1,2, onde fica? Certinho, ó. 1, 2. Depois, 2,6. Aqui, certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E depois, 3,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então, prestar bastante atenção na hora de fazer a correção dessa atividade, tá? Aqui, então, nós temos a atividade 21.3. Os colegas de Daniel quiseram saber se uma régua poderia ser associada a uma reta numérica. E aí, vocês concordam? Acho que pode? Vendo o interesse das crianças, a professora pediu que eles medissem pequenos pedaços de fita e anotassem o resultado. Então, observe as medições realizadas e mostre como devem ser indicados os resultados. Então, nós temos aqui a primeira régua. Como que ficou o resultado? 3,5, tá? Então, ele parou aqui. Então, aqui é o 3, tá bom? Então, onde está o número 3? E ele veio mais aqui na frente, na metade do 3, 3,5. Depois, nós temos o 4,5. A mesma coisa, o 4 está aqui e ele veio aqui no meio. Depois, nós temos o 2,3. Então, eu tenho 2, vou até marcar aqui para vocês, tá? O 2 está bem aqui. Então, ele andou mais 3. Então, por isso que é 2,3. Depois, eu tenho 1,9. Então, eu tenho um inteiro aqui. Passou de 1,5 e andou mais 4. Então, 1,9. Depois, a próxima régua, né? Eu tenho 5, ele chegou aqui na metade, 5,5. Depois, na última régua, ele parou aqui no 3, 3,0, tá bom? Aqui na atividade 21.4, Daniel contou ao pai que aprendeu na escola que não precisa armar conta para multiplicar um número por 10, por 100 ou por 1000. Como você determina os resultados das multiplicações apresentadas a seguir? Vamos lá? 22 vezes 10, 220. 35 vezes 10, 3.500. 48 vezes 1000, 48.000. Na anterior é 35 vezes 100, tá? Que eu falei vezes 10. Vocês perceberam que em cada um, né? Por que a gente não precisa armar conta? É só acrescentar o zero. Estão percebendo? 10 tem um zero, eu acrescentei. 100 tem 2 zeros, acrescentei 2 zeros. E 1000 tem 3 zeros, eu acrescentei 3, tá bom? Então, é uma regra para as multiplicações com 10, com 100, com 1000, tá bom? O pai de Daniel então perguntou o que aconteceria se ao invés de uma multiplicação tivéssemos uma divisão. E aí? Daniel disse que não sabia e o pai propôs que ele usasse a calculadora para encontrar os resultados de algumas divisões. Faça você também. Então, vocês fizeram, provavelmente usaram a calculadora. Vamos lá então. 2 dividido por 10, 0,2. 12 por 10, 1,2. Isso. 101 por 10, 10,1. 123 por 10, 12,3. E 1002 dividido por 10,
100,2, tá ok? E agora, observando todos esses resultados, né? Então, vocês realizaram. Escreva o que você observou sobre as divisões por 10. Não é necessário fazer a operação. Como assim, professora, que não é necessário? Vocês não conseguiram observar? Vamos lá? Basta apenas deslocar a vírgula para a esquerda, mantendo uma casa decimal após a vírgula. Entendeu? Então, só a exceção aqui, por quê? Porque o 2, ele é menor do que o 10. Então, eu precisei iniciar com 0. Iniciei com 0, desloquei uma vírgula, tá? E mantive uma casa decimal. Por que que é uma casa decimal após a vírgula? Porque eu estou falando de 10, tá? Então, lembrando que 10 tem um 0 só, então eu posso andar somente uma casa após a vírgula, tá bom? E se vocês observarem, olha, continuaram, tá bom? Os primeiros números aqui, que é o dividendo, tá? Então, ele permaneceu aqui. Eu só precisei deslocar a vírgula, tá bom? Agora aqui, no 42 dividido por 100, os números com 100. Então, eu tenho 0,42, depois 2,01, 3,45, 20,02 e 31,54. Então, agora deu para vocês perceberem que eu tenho o quê? Dois números, tá bom? Então, eu tenho dois números depois da vírgula. Tá? Então, na casa decimal, eu preciso colocar dois números. Por quê? Porque agora eu estou falando do 100. 100 tem 2 zeros, tá? Então, é sempre uma regrinha importante vocês lembrarem disso. Então, vamos lá. Vamos escrever. Também, eu preciso fazer uma operação? Preciso armar uma conta para isso? Hein? Também não, tá? Então, basta apenas deslocar a vírgula para a esquerda, mantendo duas casas decimais após a vírgula, tá bom? Então, agora são duas casas decimais, por quê? Porque agora estamos falando do número 100. Continuando, então, aqui na atividade 21.5. Daniel gostou de fazer descobertas sobre os números usando a calculadora. Ele vive pedindo ao pai novos desafios. Olha que menino, né? Ele gosta de desafios. Vamos lá. Realize as divisões e analise os resultados obtidos. Então, aqui nós vamos fazer por 1000. Fizemos a divisão por 10, por 100 e agora por 1000. Vamos lá? 0,002, tá? Que é 2 milésimos. Depois eu tenho 0,072, que é 72 milésimos. Depois eu tenho 0,1, tá bom? Depois eu tenho 0,147, 147 milésimo. Depois eu tenho 1,001, que é 1 inteiro e 1 milésimo. Depois eu tenho 3,235, que é 3 inteiros e 235 milésimos. Aqui vocês estão percebendo que eu tenho 0,1, mas eu posso colocar dois zeros depois, que seria a mesma coisa que 100 milésimos, tá bom? Vamos lá, qual a observação? O que a gente conseguiu observar aqui? Preciso também realizar uma operação? Não. Basta apenas deslocar a vírgula para a esquerda, mantendo três casas decimais após a vírgula. Vou manter três casas decimais após a vírgula, aqui também, lembra? De igualar, colocar dois zeros, tá bom? Então, eu vou colocar três casas, por quê? Porque eu estou falando do 1000, do milésimo, ele tem três zeros, tá bom? Na atividade número 2, realize as multiplicações e analise os resultados obtidos. Então, 7 vezes 0,5. 0,5 é metade, né? Deu 3,5. 26 vezes 0,5, 13. 45 vezes 0,5, 22,5. 46 não, 45, desculpa. 100 vezes 0,5, 50. 150 vezes 0,5, 75. E aí, o que vocês conseguiram observar nessa atividade? Que o resultado obtido é a metade do multiplicador.
Estão percebendo? É a metade. Por quê? Porque o número que eu estou multiplicando, ele vale meia parte, metade, tá bom? Na atividade número 3, realize as divisões e relate suas observações. Agora nós vamos continuar dividindo. Então, nós multiplicamos pela metade, por 0,5. Agora nós vamos dividir. O que será que nós vamos ter, tá? De resultado. Então, 1 dividido por 0,1, 2. 2 dividido por 0,14, 3 é 6, 4 é 8, 5 é 10 e 6 é 12. E aí, qual a observação de vocês? Que o resultado obtido é o dobro do dividendo. Lembra que na multiplicação ele foi a metade, o resultado foi a metade. E agora na divisão o resultado é o dobro, tá bom? Na próxima, na lista 4, eu vou agora dividir por 0,1, tá bom? 1/10, vou dividir, vamos ver? 8 dividido por 1/10, 80, 9, 90, 10, 100, 11, 110, 12, 120 e 13, 130. E aí, qual a observação que vocês conseguiram chegar? Que o resultado é 10 vezes o dividendo. Por quê? Porque eu estou dividindo ele em 10 partes. Por quê? Porque aqui eu estou falando de 1/10, tá bom? Então, ele é o quê? Essas 8 partes, ele vai ser 80, tá bom? Porque é como se eu pegasse e dividisse ele em 10 partes, tá bom? Então, por hoje é só, tá, turminha? Espero que a correção tenha ajudado bastante vocês. Não deixem de realizar. Preste bastante atenção, corrijam mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida durante essa correção, pode estar entrando em contato conosco no nosso horário de trabalho, tá bom? Então, tchau, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.